Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Acho que a maioria aqui sabe, eu acho que a maioria deve saber, durante alguns anos, não poucos, eu costumo dizer que os ministérios que eu trabalhei nessa igreja, eu me apaixonei por todos eles. A minha história de vida como cristão, como filho de Deus, começou aqui através do encontro de casais, e a partir daí eu me apaixonei pelo esse trabalho. Até hoje eu tenho assim um carinho, um amor muito grande por esse trabalho. Depois fui convidado pela pastora para estar à frente do meu Ministério Resgate, e aí me apaixonei por esse trabalho. Me apaixonei por esse trabalho e passei a ter um sentimento no meu coração de dor muito grande. Muito grande porque a gente vê quantas pessoas tomam a decisão com Cristo, mas não conseguem permanecer nela. Quantas pessoas se decidem a seguir a Jesus e depois, por um motivo ou outro, e muitas vezes, por qualquer coisinha pequena, resolvem se afastar de Cristo. Quantas não são as oportunidades que nós temos, as decisões que cabe a mim e a você tomar, e tomamos a decisão muitas vezes, e ao tomar a decisão, logo a seguir, eu continuo dizendo, por coisas pequenas, esquecemos da decisão importante que tomamos e nos afastamos do caminho do Senhor. Essa passagem de Lucas, capítulo 18, e a partir do versículo 18, conta uma história. E a Bíblia diz aqui que certo homem de posição, não era qualquer um, era um homem de posição, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E replicou ele: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te damos graças. Te damos graças porque somos verdadeiramente privilegiados de tocar na tua palavra. Mas que o Espírito Santo do Senhor possa, nesta noite, estar nos direcionando, estar preparando o coração dos teus filhos para a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção para abençoar a vida da tua igreja. Assim eu oro com fé, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Irmãos, como eu tenho dito, muitas pessoas, elas têm decidido por Cristo, mas logo a seguir desistem. E muitos vêm por um convite, muitos vêm porque num momento de dificuldade não vê outra alternativa, outros vêm porque têm despertado no seu coração um amor que o Espírito Santo o convence a estar aqui. A minha pergunta que eu tenho feito é: o que é que faz com que essas pessoas desistam? O que é que faz com que essas pessoas desanimem? Eu, sinceramente, irmãos, eu não consigo entender como que num domingo, por mais que esteja o sol quente ou a chuva pesada, e a pessoa fala: não vou à igreja porque hoje está chovendo. Aí o tempo está firme: não, hoje está muito calor. Se a pessoa descansou o sábado inteiro, acho que eu dormi muito ontem, hoje eu estou com o corpo todo mole. E aí, se não dormiu, não vai porque está cansado. Sinceramente, eu não consigo entender isso. Eu não me coloco na posição de melhor do que ninguém. Mas ou nós tomamos uma posição firme,
ou nós vamos ficar como um barquinho à deriva? Vamos ficar como um barco à deriva, e nós precisamos dar o leme do nosso barco nas mãos daquele que pode fazer com que a gente navegue num mar brando, calmo. Nessa passagem, eu estava lendo em casa, e me chamou muita atenção, porque é Lucas 18 e Lucas 19. Conta a história de dois personagens. Para quem não conhece, esse é meu neto, tá? A minha filha, e ele está doido para subir aqui, por isso que ele está chorando. Lucas 18 e Lucas 19. História de dois personagens que tiveram a mesma oportunidade, mas que tiveram reações diferentes. Então eu diria para você, a sua decisão vai fazer a diferença na sua vida. Porque esse jovem, esse homem rico, ele teve uma oportunidade e tomou uma decisão. E se você chega no capítulo 19, você vai ver a história de Zaqueu. E a história de Zaqueu começa dizendo também que, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, não era qualquer um também, porque aqui diz maioral dos publicanos e rico. Dois homens de condição financeira bastante estável, muito boa, que tiveram a mesma oportunidade e tomaram decisões diferentes. Este homem, que fala no capítulo 18, a partir do versículo 18, ele teve uma motivação para tomar essa decisão. Ele teve uma motivação, ele se aproximou de Cristo, e a sua motivação, se nós formos olhar o texto, a motivação dele era correta. Por quê? Ele não tinha vida eterna, e ele queria alcançá-la. Ele sabia que não tinha e sabia que precisava. Então a motivação dele foi corretíssima. Eis que ali está Jesus, e eu vou lá saber de Jesus o que eu preciso para herdar a vida eterna. Corretíssima a motivação dele. Quantos aqui têm a vida eterna garantida? Muita gente não levantou a mão, irmão. Não desista. Não desista. Nós temos que tomar cuidado na nossa vida com as motivações que nos levam a tomar decisões. Às vezes a motivação para mudar de um emprego, a pessoa às vezes quer mudar de emprego somente para ganhar mais. É bom? Sim, é bom. É necessário que muitas das vezes aonde você está não cobre as suas necessidades. Mas nós temos que parar e saber se aquela decisão que vamos tomar, ela será benéfica também na nossa caminhada com Cristo. Sabe, eu falo disso com uma certa autoridade, com um certo conhecimento de causa, por conta da experiência que eu tive no mundo trabalhando. Trabalhei 36 anos numa empresa e durante metade desse tempo eu estava no mundão, vendo as coisas erradas acontecerem lá dentro e achava aquilo o mais natural possível. Até que um dia me apresentaram Jesus. E eu tive uma motivação para tomar aquela decisão com Cristo. E a motivação era a minha família, eram os meus filhos, porque eu reconhecia erros na minha conduta. Fui motivado a tomar uma decisão e tomei, e permaneço firme nessa decisão até os dias de hoje. Algumas oportunidades de mudança de colocações dentro da empresa, para ir para lá ou para cá, ganhando mais ou menos, e algumas promoções, até alguma promoção eu recusei, por conta do meu relacionamento com Deus, que seria prejudicado. Eu não teria tempo de vir à igreja, ia trabalhar domingo, não teria mais um horário flexível, o meu horário seria fixo, e os horários de trabalho seriam exatamente nos horários de culto. Eu falei, eu não quero. Entre Deus e um dinheiro, eu prefiro Deus. Eu lembro muito bem de uma palavra que o pastor André ministrou uns domingos atrás,
que ele falava a diferença do recurso e da provisão. E muita gente está hoje motivada a um emprego por causa do recurso e não da provisão que ele precisa, porque a provisão ela vem de Deus. As pessoas correm desesperadamente, eu via isso no meu trabalho, atropelam, pisam por cima, não respeitam ninguém, se precisar burlar, se precisar passar a perna, passam, e vão seguindo adiante, atropelando desesperadamente aqueles que estão à sua frente para alcançar o objetivo. Motivação errada. Nós somos filhos de Deus, e toda a nossa motivação tem que estar firmada em Cristo Jesus. A motivação deste homem era uma motivação correta. Ele queria a vida eterna, ele queria alcançá-la, e sabia que não tinha e precisava alcançá-la. Eu pergunto nesta noite para a igreja, para que você possa meditar durante essa semana: qual tem sido a sua motivação para se aproximar de Cristo? Qual tem sido a sua motivação? Nós precisamos parar e analisar isso. Nós vimos que esse homem, pela sua motivação, ele tomou uma atitude. A atitude desse homem, cujo nome não é citado, no capítulo seguinte, quando vai falar de outro personagem, já começa dizendo sobre Zaqueu, mas aqui não se relata o nome dele. Mas mostra que ele teve uma motivação correta, ele teve uma atitude correta, que a gente pode falar também. Ele agiu com correção. Ele foi objetivo, ele não faltou a respeito com Jesus no momento da sua abordagem, ele sabia que precisava e não teve vergonha de ir lá e perguntar o que precisava para herdar a vida eterna. A atitude dele também foi correta. Amados, muitas vezes nós queremos alguma coisa e temos tomado atitudes erradas. Temos tomado atitudes erradas porque estamos firmados no nosso próprio intelecto, esquecendo de que Cristo é o Senhor da nossa vida. Esquecendo que Cristo, nós temos que consultá-lo antes de toda e qualquer decisão que venhamos a tomar. Esse homem foi até Jesus, tomou uma atitude correta. E muitos de nós têm ido até Jesus, mas quando Deus fala, não é aquilo que queria ouvir, entristece o coração, e muitos estão lá fora no mundo, porque se acham injustiçados por Deus. E eu estou falando isso, e aí falo com relação ao trabalho, os anos que tive de experiência no Ministério Resgate, porque quantas são as pessoas que queriam ingressar no ministério, orou a Deus e Deus disse não. Quantos não são as pessoas que queriam fazer alguma coisa, foram até a sua liderança, a liderança fala assim, não é o momento, aguarda. Aí acha que está sendo discriminado pela liderança, entristece o seu coração com o homem e vem a pior coisa da sua vida, entristecer o coração com o homem e virar as costas para Deus. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos de Cristo. E eu queria fazer uma segunda pergunta para a igreja nesta noite. Você se vê como alguém que precisa de Cristo? Nós precisamos parar e pensar nisso. Este homem, ele teve uma motivação, tomou uma atitude e buscou uma fonte. E existe fonte melhor do que Jesus? Existe fonte? Havia naquele momento ali uma multidão. Os apóstolos estavam ali. Mas este homem não foi procurar nenhum dos apóstolos, ele não foi procurar ninguém, intelectualmente falando assim, mais destacado no meio daquela multidão, ele foi aquele que era a verdadeira fonte. Ele foi até Cristo. Porque nessa mesma passagem, se nós formos discorrer aqui, a partir do nós lemos até o 23, se nós formos ler do 24 em diante, fala assim, olha, quando o 23 fala, mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E a partir do 24 diz, e Jesus, vendo-o assim triste, disse,
quão dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Tem tanta gente, amado, se apegando a riquezas, tanta gente se apegando às coisas, e esquecendo que o mais importante não é aqui neste mundo, é a vida eterna que nos aguarda. As pessoas, como esse homem, que buscam a Deus, se aproximam do Senhor, mas no momento que Deus fala assim, e a gente tem a experiência de Abraão, e talvez seja a maior e melhor experiência, quando Deus pede a Abraão o seu Isaque. Qual fonte, eu e você, qual fonte nós temos procurado, meu irmão? E eu falo procurado porque quando as coisas estão bem, é uma maravilha. O importante é sabermos para onde ir, a quem buscar, exatamente são nos momentos das dúvidas e das adversidades. Este homem não só teve a sua motivação, não só tomou uma atitude, não só foi na fonte correta, mas ao chegar a essa fonte ele fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta que foi a melhor que poderia ter feito. Por quê? Porque ele queria alcançar a vida eterna. Mas Jesus conhece o meu coração e conhece o teu coração. Jesus sabe aonde o teu coração está ancorado. E você pode ter certeza de uma coisa, talvez, não uma, duas, mas várias vezes, Deus vai pedir para você abrir mão de alguma coisa. A minha pergunta nesta noite é saber se você está preparado para abrir mão daquilo que Deus vai te pedir. Porque talvez não seja a resposta que a gente vai gostar de ouvir, ou que a gente gostaria de ouvir. Deus pediu a Abraão: pega teu filho, vai lá para o monte que eu vou te mostrar. E ele obedeceu. Ele foi até onde foi indicado, preparou lenha, preparou tudo. E no coração de Abraão seria o seu filho que seria sacrificado. Mas Deus fez aquilo porque conhecia o coração de Abraão. Deus talvez esteja te pedindo alguma coisa já há algum tempo, e você está deixando de usufruir de uma intimidade maior com Deus, porque está se prendendo às coisas. Talvez você aqui nessa noite fala que sua vida está meio que atropelada, sua vida está meio que bagunçada, mas eu te pergunto, você está abrindo mão daquilo que Deus está te pedindo? Talvez Deus te peça um pouco mais de intimidade com Ele na leitura da palavra, e você tem tempo para tantas coisas, mas não está tendo tempo para Deus. Talvez você tenha tempo para fazer, para ler, para ver, para ouvir tantas coisas, mas não tem tempo para fazer, para ler e principalmente para ouvir a Deus. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, porque assim como Deus fala, o diabo também vai falar aos teus ouvidos. Olha esse homem no momento em que Deus fala com ele, porque ele diz assim, olha, versículo 18. A gente pode tomar aqui no versículo 18, destacar uma coisa. Diz que era um homem de posição, que tem um desejo, está logo no final do versículo 18, herdar a vida eterna.
Até aí, nenhum problema. Jesus diz: ninguém é bom, senão um, que é Deus. E aí, olha a colocação desse homem. Sabes os mandamentos? Deus fala assim: sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele, cheio de si: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus fala para ele: ainda te falta uma coisa. Porque o Senhor sabia que aquele coraçãozinho estava preso às riquezas. Jesus sabia que o coração daquele homem, por mais que ele diz que observava todos aqueles mandamentos, o coração dele não estava preso a Jesus, estava preso às suas riquezas. E quando Jesus fala para ele pegar tudo, dar aos pobres e depois, vem, siga-me, porque ali ele já tinha o exemplo até dos apóstolos, que muitos abriram mão. Mateus era cobrador de impostos, Jesus chamou e ele foi. Pedro era pescador, estava ali, e Jesus chamou, mandou ele largar tudo, ele foi. Talvez nós estejamos estabelecendo expectativas assim como Pedro estabelecia. Pedro era pescador, e Jesus falou: larga tudo, que agora você será pescador de homens. Talvez Deus esteja te levantando, te sacudindo, para você sair às ruas e evangelizar. Aí você vai falar: mas Senhor, é o único dia que eu tenho de descansar. Talvez seja esse o Isaac que Deus está te pedindo. Porque no versículo 23, mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ou seja, o seu coração estava preso às riquezas. O seu coração estava preso às riquezas. Mas nós conhecemos a história de Abraão, conhecemos a história de Isaac, que foi pedido por Deus. Mas eu queria aproveitar esse tempinho que ainda falta e falar um pouquinho do livro mesmo livro de Lucas, capítulo 19, porque a gente vai ver um contexto aqui de um outro homem que teve a mesma expectativa, mas o final foi diferente. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. O coração dele estava desejoso de conhecer Jesus. Com certeza, ele já ouviu falar de Jesus. Com certeza, ele sabia daquilo que Jesus fazia. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, olha a diferença de atitude. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o pecador, o perdido. Homem rico, a Bíblia diz no versículo 2, tem um encontro com Jesus, esteve próximo de Jesus. E quantos de nós, ao tomar a decisão com Cristo, a decisão de seguir a Cristo, a decisão de se aproximar de Jesus,
não foi criticado dentro da sua própria casa, perto dos seus amigos? Primeiro apelido que você ganha quando levanta a mão e toma uma decisão com Cristo é: agora ele é Bíblia, agora ele vai dar dinheiro para pastor, agora só vai fazer o que o pastor mandar, agora ele não vai poder fazer um monte de coisa. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas, só que para nós nem tudo nos convém fazer. Eu e você somos livres para fazer tudo e qualquer coisa, mas aqueles que são pautados na palavra de Deus, aqueles que buscam a intimidade com Deus, sabem o que Deus quer que nós façamos. Porque Deus conhece o nosso coração. Você vai ser colocado à prova algumas vezes, irmãos. Nós somos forasteiros desse mundo. Nós não somos desse mundo, estamos aqui de passagem. E você, por estar aqui de passagem, você vai se ver muitas vezes deparar com situações que vai ser tentado. Você vai ser tentado. E não se desespere, porque tentação não é pecado. A tentação não é pecado. Porque aqueles são filhos verdadeiros, aqueles que obedecem, ele resiste à tentação. O pecado está quando nós cedemos à tentação. Então, se você tem sido tentado, tem resistido, glorifique a Deus, porque você tem sido fortalecido no Senhor. E eu e você vamos ser tentados todos os dias. Ou você acha que nós pastores aqui, em 4 aqui sentados, as nossas esposas, você acha que nós não somos tentados também? Você acha que o diabo tem medo da gente? Não, ele quer derrubar primeiro, somos nós. Nós somos tentados, nós somos perseguidos. Mas nós temos a certeza de quem é o nosso Deus, daquilo que Ele pode fazer por nós. Sabemos que o diabo vai se levantar contra as nossas vidas, mas ele vai ter o trabalho de se levantar para cair. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós precisamos entender isso para não aumentar essa estatística daqueles que vêm, tomam a decisão correta, têm uma motivação correta, mas não permanecem na decisão tomada. Não permanecem porque não abrem mão do seu coração, não abrem mão dos valores que Ele tem no seu coração. E o maior valor e a maior riqueza que Deus tem para mim e para você, não é para você usufruir aqui nessa terra. A maior riqueza que Deus tem para nós é para usufruir um dia junto dEle, lá na glória, na Canaã celestial. Você que trabalha, você para receber o seu salário no final do mês, você tem que estar duro o mês inteiro. É ou não é? Trabalhamos duro para receber o nosso salário. Ninguém recebe o salário se ficar em casa. Quer dizer, tem até alguns aí que recebiam, né? Mas isso, para a glória de Deus, também está chegando ao fim. Nós temos orado por esse maldito espírito de corrupção e de roubo que existia no nosso mundo. E eu tenho declarado que, em nome de Jesus, ele está aniquilado do nosso meio. Mas as pessoas normais, as pessoas corretas, e eu estou falando dos filhos de Deus, nós vamos trabalhar o mês inteiro, 30 dias, para poder receber o nosso salário. E muitas vezes, amados, ontem, eu fui com o pastor Adilson na rua, e eu estava olhando uma turma da prefeitura, coitado, ali no Mutondo, capinando, tirando aquela terra que fica no meio-fio, varrendo, um sol de 40 graus. É o duro que eles dão para no final do mês. Sabemos até que seus proventos não são talvez aquilo que eles mereciam, mas é a fonte de renda que eles têm, mas nem por isso estavam ali esmorecendo, estavam ali varrendo, capinando. Eu às vezes faço, quando eu estou em casa, que eu vejo o caminhão vindo fazendo a coleta de lixo, eu fico olhando, aqueles homens ali com aquele cheiro podre, que não tem valor para as empresas que fazem essa coleta, porque eles deveriam trabalhar de máscara, de luva, e não tem nada disso, mas eles estão dando duro porque precisam do seu salário no final do mês. Eu e você, se queremos herdar a vida eterna, você tem que pagar um preço aqui na terra, um preço de renúncia às coisas do mundo. A salvação está liberada para todos, mas somente aqueles que renunciarem ao mundo herdarão o reino dos céus. Não pense você que aceitar a Cristo e ficar no oba-oba vai te levar à presença de Deus um dia.
até pode levar, mas para julgamento, e não para salvação, para condenação. E nós temos que tomar cuidado com isso. Não crie expectativas no teu coração, expectativas humanas. Coloque todas as suas expectativas no altar de Deus. Talvez você esteja passando por um momento de muita dificuldade financeira. Talvez você esteja passando por uma tribulação no seu casamento. Talvez você esteja passando uma tribulação no relacionamento com o seu filho. Não desista. Não desista. Talvez seja esse o preço que Deus te deu para pagar. E Ele permite que você sofra. Porque Jó sofreu, mas não abriu mão do seu relacionamento com Deus. E eu acho que Jó é o maior exemplo que nós podemos tomar para a nossa vida aqui. Jó, a Bíblia diz que ele era homem íntegro, reto. Ele se desviava do mal, e diante de toda a riqueza diz que ele era um dos mais ricos do Oriente, e perdeu tudo num dia. Você já imaginou perder 10 filhos num dia? Eu vi quando minha mãe chorou a morte do meu irmão, um pai e uma mãe perder um filho, é uma dor insuportável. Eu vi o sofrimento da minha mãe naquele dia, porque a natureza, a ordem natural das coisas, são os filhos enterrarem os pais, e não o pai enterrar um filho. Jó vai e perde 10 filhos no dia, perdeu toda a sua riqueza. E Jó, com toda a sua simplicidade, com todo o seu temor a Deus, diz que Jó rasgou as suas vestes, botou a cara no pó e disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E nós precisamos aprender a viver dessa forma. Talvez a sua vida esteja meio atribulada, glorifique a Deus. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, glorifique a Deus. Mas busque em Deus a capacitação e sabedoria para superar todos esses problemas. 2 homens que nós estamos falando, 2 oportunidades idênticas, mas decisões diferentes que fizeram toda a diferença também na sua vida. Eu e você, na nossa caminhada, podemos ser como esse homem de Lucas 18, mas podemos ser como Zaqueu também. Abrir mão de muitas coisas, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Muitos que dizem que não pode, eu não sei fazer, disponibilize-se para Deus. Disponibilize-se para Deus. Às vezes tem pais que choram porque seus filhos estão envolvidos no mundo, porque seus filhos estão lá fora e só querem fazer as coisas do mundo. E muitas vezes, sem perceber, você acaba custeando muitas dessas noitadas dele. E às vezes não tem coragem de investir na vida do seu filho num acampamento de jovens de Cristo. Quando é uma data em que o mundo está aí com a garganta toda aberta para tragar esses jovens. E a igreja dá a oportunidade de você pegar um jovem desse e separar para ter um tempo de busca, de comunhão com Deus, de encontro com Deus. E às vezes nós pais não fazemos esse investimento. Às vezes temos a oportunidade de fazer tanta coisa na igreja e damos tantas desculpas também. Desperta, meu irmão. Desperta, minha irmã, para que você não caia como este homem de Lucas 18 caiu. E dizer que você não pode. E ficar, como disse aqui a passagem, muito triste, porque se prendeu às coisas terrenas e não olhou como Zaqueu olhou. Este homem de Lucas 18 foi necessitado, sabendo que precisava, foi na fonte certa, teve a sua oportunidade, foi dada a orientação do que ele precisava fazer, mas não abriu mão dos seus valores. Zaqueu imediatamente reconheceu que aquilo que ele tinha o prenderia nesta terra e o afastaria de Jesus. E ele imediatamente abriu mão. Eu gostaria que nesta noite você avaliasse a sua vida. Eu gostaria que nesta noite você refletisse sobre as coisas que você tem feito, as decisões que você tem tomado, a diferença que ela tem feito para você. Nós temos tido muitas ofertas de oportunidades nesse mundo. As ofertas de Deus, as mudanças,
elas sempre serão para melhor. E a do diabo, você pode ter certeza de uma coisa: as ofertas do diabo é para nos afastar de Deus. Esse primeiro homem aceitou a oferta do diabo, porque ele acabou aceitando a do diabo, porque ele não aceitou aquilo que Jesus orientou ele a fazer. Ele aceitou a oferta do diabo e rejeitou a Deus. Mas nós vemos o exemplo de Zaqueu, que rejeitou ao diabo e aceitou a oportunidade de Deus. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, porque nessas duas situações, Deus conhecia os corações, mas as decisões que cada um tomou, a decisão que cada um desses homens tomaram, fez toda a diferença na sua vida. E nessa hora, talvez você já tenha até tomado algumas decisões erradas. Mas Jesus não está se importando com as coisas que você talvez já tenha feito. Jesus não está se importando com as coisas que você pode estar fazendo. Assim como ele se apresentou a esses dois homens, Jesus nesta noite pergunta a você: que tipo de oportunidade? Que tipo de oportunidade você resolve aceitar nesta noite? Enquanto esse cântico reflita sobre a sua vida. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Vamos ficar de pé. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Coloque a mão no seu coração. Talvez você que esteja aqui nesta noite e já tomou tantas decisões erradas na sua vida. Talvez você esteja aqui nesta noite e já esteve tão próximo de Jesus, mas nunca tomou a sua decisão. Agiu como aquele primeiro homem que olhou para as coisas ao seu redor e preferiu não abrir mão. Se você está aqui nesta noite, eu te convido para tomar a decisão que Zaqueu tomou. Abrir mão das coisas do mundo e se achegar para Jesus. Decidir abrir mão das coisas do mundo e entregar a sua vida para Jesus. Ou até mesmo, talvez você que já teve toda uma experiência de caminhada com Cristo e por algum motivo se esfriou, se afastou. Deus nesta noite te chama
E se você está aqui, erga sua mão, nós queremos orar por você. Basta um sinal, erga sua mão, não tenha vergonha, meu irmão. Talvez você esteja sentindo uma inquietação aí no banco. É o Senhor que te chama. É o Senhor que te chama. Agora, se somos todos da casa, se todos já servimos a Deus, porque Deus se apresenta e dá oportunidade, a nós cabe aceitá-la ou não. Mas você pode estar aqui nesta noite também, fazer parte do corpo e estar passando por um momento de aflição na sua vida, talvez até por decisões erradas que você já tomou. E você talvez nesta noite precise receber uma oração para poder estar se ajustando no seu relacionamento com Deus. Você que é da casa e vive um momento de conflito, de tribulação, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Isso. Levante a sua mão, meu irmão. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Vem até aqui à frente. As tribulações vêm para todos. As dificuldades existem para todos. E você falar, pastor, mas eu já estou na igreja há 10, 15, 20 anos. Não importa, enquanto vivermos nesse mundo, nós teremos aflições. Mas Jesus falou, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Pastores, gostaria que os pastores tivessem... Não importa quem não você desperdice essa oportunidade, venha. Não importa o que você fez. Venha. Jesus conhece. Não tenha vergonha de sair do banco e vir até aqui na frente para receber a ministração. Nesta noite, o diabo precisa ser envergonhado. Tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Os diáconos, ajuda aqui os diáconos, por favor. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Oh, ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com Deus você. se importa contigo, meu irmão. Ele compreende seu Ele te trouxe caminhar. nesta noite porque Ele se importa com Tão você. grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele se importa, Ele não
desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Você que tem essa certeza, cante que Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Ele não desiste. Aleluia. Há um versículo na Bíblia que todos conhecem, que diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem concedido. Todo mundo conhece esse versículo. Meu irmão, eu te respondo, é o teu coração que Ele deseja. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem concedido. E cada dia da tua vida que você consegue viver é um benefício que Deus está te dando. Então seja grata ao Senhor. Esvazie o seu coração de desejos, de planos, de expectativas humanas e crie expectativas em Deus. E você não se arrependerá. Você não se arrependerá. Erga suas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajuda. Somos falhos, pecadores, e precisamos do Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai, para na nossa caminhada não venhamos a ter motivações erradas, não venhamos a tomar atitudes erradas, buscar em outras fontes que não sejam o Senhor. Tira de nós todo orgulho, tira de nós toda a presunção, Pai, todo o intelecto humano, e faz de nós homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres dispostos a entregar o seu coração a Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Esta oração que fazemos nesta noite, pedindo que o Senhor fale muito mais aos nossos corações do que aquilo que foi dito nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor trabalhe no teu coração, meu irmão, e faça você entender na plenitude aquilo que Ele desejou trazer como recado para você. E você que recebe esta palavra, erga um forte aplauso ao Senhor, expressando a sua gratidão a Ele. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esta noite, pela Tua palavra, pela visitação do Teu Espírito Santo. Pedimos a Tua graça, Teu refrigério, Teu bálsamo sobre as nossas vidas. Meu irmão, antes de despedir a igreja, o Senhor tocou no meu coração. Nós já oramos lá dentro, mas a esposa do pastor Rogério, a Regina, ela perdeu a sua mãezinha nessa madrugada. Eles estão lá para Friburgo, né? Eles foram para Friburgo para o sepultamento. E eu sei que é um momento triste. Eu gostaria, junto com a igreja, que nós levantássemos um clamor pela vida da Regina, dos seus familiares. Sabemos que esse momento da separação é doloroso, é doído,
mas faz parte da nossa passagem aqui pela terra. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, como igreja, a igreja que ama, Senhor, ama a Regina, ama o pastor Rogério, amamos uns aos outros, ó Deus. E neste momento de dor que a tua filha sofre, neste momento de dor que a família está sofrendo, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, Senhor, possa nesta hora, que venha com poder e graça sobre aquela família, que o Espírito Santo traga conforto, consolo aos familiares, ó Deus, que a dor, Senhor, ela é impossível de não ser sentida, mas eles possam ser sustentados pelo Senhor, possam ser renovados, ó Deus, no amor, na força e na esperança de que um dia nós também passaremos por isso, mas o desejo de cada um de nós é nos encontrarmos na glória diante e perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos, ó Deus, visita esta família, ó Deus, traz o conforto, traz o consolo, ó Deus, renova as forças para que eles possam ser sustentados, não em homens, mas ser sustentados no Senhor, Pai. Assim nós oramos com fé e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amados, boa noite a todos. Deus abençoe rica e abundantemente. Ele não desiste de você, Ele se importa com